unido e reunido, bendizendo, glorificando e exaltando o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o dia que nos fez o Senhor, para que devemos alegrarmos, regozijarmos nele. Quando tiver um dia abençoado, diga aleluia. Aleluia. Desde já, quero louvar a Deus, quero glorificar o Senhor pela vida dos meus pastores presidente, Ivo Santana, e a nossa pastora Adriana, e a todo o Ministério Público que estão ladeando nossos pastores, e a membresia, e os visitantes que também se encontram presentes. Desde já, eu quero pedir por gentileza que abrisse as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, do verso de número 36, 37, 38, 39. O texto em apreço, a epígrafe do texto vai dizer da seguinte maneira: a separação entre Paulo e Barnabé. Quantos acharam? Diga aleluia. Foi nos dado um tema, foi nos dado acerca da continuidade, acerca do perdão, extensão do mês de setembro a outubro, e assim seja, para a glória do Senhor. Hoje de manhã tivemos um dia glorioso no Reverte, teve um batismo para a glória do Senhor, e dando continuidade ao memorial de Santa Ceia, juntamente com o perdão, que vamos abordar a palavra do Senhor. Mais uma vez recapitulando, Atos dos Apóstolos, capítulo 15 ao 36 em diante, diz assim a Escritura Sagrada: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos, por de todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ter como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável, e que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um dos outros. E Barnabé, levando consigo Marco, e navegou para Chipre. Só até aí, no nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra, Deus, Ele colocou no meu coração para ministrar para a igreja de Cristo, para os ouvintes amados da palavra do Senhor, para falar acerca do perdão e sobre maturidade. Haja vista que vamos estar navegando, esmiuçando um pouco mais esse texto, a qual mexeu muito com a minha estrutura e a reconciliação desses homens de Deus, esses homens a qual são ícone e são homens importantes da igreja mãe, a igreja primitiva, e a qual ali teve uma divergência, teve uma anomalia, a qual vai ser tratado, falado, e vamos estar esboçando sobre isso. Pois bem, a Bíblia vai dizer, vai relatar, vai nos informar que Paulo vai algum dia, algumas semanas, suponho, algum tempo, ou talvez durante um ano, não se sabe, provavelmente, talvez, pressuponho que ele disse da seguinte maneira: retornaremos, voltaremos a visitar aos nossos irmãos, que nós ali ganhamos, que nós pregamos as boas novas, as boas notícias da salvação, falando de Jesus Cristo, o único, e eles queriam anunciar e falar e pregoar, em qual ali ganharam muitas almas para Jesus, e ele, Paulo, queria
repisar de novo naquele lugar, queria voltar, regressar, e até mesmo ver os irmãos, o recém-cristão convertido, que até mesmo aceitaram de bom grado a caminhada com o Senhor, e Paulo queria saber como eles estão espiritualmente, emocionalmente, e até mesmo saber fisicamente o que eles estavam se alimentando, o que eles estavam até mesmo digerindo, como estava a sua maturidade acerca do crescimento espiritual. Paulo estava ansioso, preocupado, até mesmo saber como estava aquele povo que ele ganhou para Jesus, até mesmo na obra missionária, na obra evangelística, a qual ele estava ali apregoando, anunciando Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Pois bem, a Bíblia vai dizer que ali, naquele período, naquele tempo, foi muitas almas que se renderam aos pés do Senhor, muitas almas que se converteram, se prostraram, se renderam, largaram até mesmo o mundo e até mesmo os seus dogmas, seus costumes, até mesmo os seus pecados, as suas iniquidades, e voltaram, até mesmo retornaram aos pés do Senhor. E Paulo estava até mesmo sabendo que os irmãos poderiam estar bem, mas ele queria estar perto daquele calor humano, daquelas pessoas a qual ele tinha ganhado. E vale a pena dizer, e vale a pena lembrar, eu quero salientar que Paulo até mesmo sabia que na sua primeira viagem missionária, a qual ele ali viajou, ali ele foi até mesmo ali bem contundente, que muitas almas se renderam ao Senhor, e foi no começo daquela evangelização que a esfera até mesmo se abriu das atividades espiritual, que muitas almas se renderam ao Senhor, e ali desabrochou. Ali foi um período fértil, ali foi um período frutífero para a igreja, a qual ali estava dando fruto, a qual estava crescendo, desenvolvendo, a qual ali naquele período Paulo estava até mesmo atento a toda a preocupação, até mesmo dos seus filhinhos, como ele é bem conhecido como pai do gentil. Era um coração muito grande desse homem, era um coração maior do mundo, podemos dizer. Suponho, conjectura eu, é bem provável que Paulo, na figura de um pastor fiel, na figura semelhante ao bom pastor, ao homem que se preocupava com a necessidade de tamanhas pessoas que esse homem, até mesmo podemos conjecturar, podemos dizer, talvez é possível afirmar que Paulo podia, até mesmo como um agricultor, que é bem verdade, quando alguém planta uma semente, aquele agricultor que bem sabe que ele não deixa uma semente até mesmo parada sozinha, sem cultivar, sem até mesmo cuidar, sem até mesmo dar um bom trato daquela semente. Algum de vocês, dentre eu também, valendo para mim, já plantou alguma coisa em casa, na rua? Levanta sua mão para a igreja conhecer. Você que já tentou plantar algum pé, até mesmo de bananeira, de maçã, ou uma árvore medicinal, você sabe muito bem, melhor do que eu, que você tem que ter todo o cuidado quando aquela plantinha, aquela semente, ela começa a germinar, ela começa a crescer, ela começa a desabrochar. Temos que cuidar, temos que cultivar a terra, temos que largar uma água cuidadosamente para também não matar a planta, e temos que ter todo o cuidado e apreço, carinho e cuidadosamente zeloso para o bem cuidado daquela planta. Era assim, de igual modo, Paulo, ele estava atento ao crescimento da igreja convertida, recém-chegada, a qual ele tinha ganhado para o Senhor. É do mesmo modo também que quando um pai que até mesmo cria o seu filho, ele não vai deixar o seu filho, depois de crescido, sozinho, abandonado, largar. Existe uma etapa, existe um crime, existe até mesmo um processo até ele chegar à estatura de
de maior idade, ele está apto, qualificado para estar se reintegrando à sociedade e para o mercado de trabalho. E o pai tem que orientar, tem que educar, tem que instruir e trabalhar e até mesmo orientar para que o filho não caia na tentação do mundo. Assim Paulo também se preocupava com a igreja. Paulo se preocupava com a necessidade dos irmãos. Assim como é de igual modo o médico. O médico, quando vai o paciente, até mesmo no hospital, se consultar, o médico abre qualificado para poder até mesmo instruir o paciente. Ele não vai deixar o paciente sozinho, sem dar um diagnóstico, sem aplicar o remédio, sem dar até mesmo a receita, sem poder instruir daquilo que ele pode ser sarado. Da mesma forma, Paulo estava preocupado para poder instruir, cuidar, zelar e aplicar a palavra que cura, que renova, que transforma, que leva para morar no céu. Quantos aqui querem morar no céu? Quantos aqui querem chegar até mesmo à presença do Altíssimo? Paulo tinha essa preocupação, quanto pai, quanto agricultor, quanto até mesmo médico, assim como o professor. Um aluno está na sala de aula e ele não vai aprender o alfabeto, aprender a ler, sem que alguém instrua, sem que alguém orienta, sem que alguém possa até mesmo educá-lo, ensinar o beabá, as coisas fáceis, simples, mas com toda atenção e apreço e carinho. Assim também na autoescola eu poderia dar diversos exemplos, mas Paulo, ele poderia até mesmo ir, mas ele totalmente estava atento e preocupado com a necessidade dos irmãos, e era necessário que ele voltasse naquele lugar, retornasse para ver como que está até mesmo a saúde mental, a saúde espiritual daquele povo. Então o que ele queria fazer era encorajar o povo. O que eu quero dizer com isso? Assim como Paulo, assim como o pastor, assim como a igreja, o nosso objetivo, o nosso intuito é te encorajar, é te estimular, é te incentivar, é para que você venha estar continuando o fruto de justiça, é para você bendizer o nome do Senhor, é para você continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. É para que você venha desabrochar, evoluir, andar, caminhar diante da caminhada. Paulo tinha ciência disso, e quando ele viaja, essa primeira viagem foi um sucesso, e ocorreu que um homem chamado Barnabé, Paulo diz para ele que retornaria, diz o texto sagrado, aquele local novamente, e repisaria para visitar os irmãos, como nós lemos. E Barnabé, que significa filho da consolação, era um encorajador, foi um homem que pegou as suas herdades, as suas posses, as suas propriedades, foi o primeiro da igreja primitiva a doar aos pés dos apóstolos para ajudar os necessitados, os aflitos, para ajudar todos aqueles que precisavam. E esse homem se destacava como um encorajador, estimulador, aquele homem ajudador, cooperador, aquele homem que somava, fazia diferença. Quantos aqui vêm fazer diferença na presença do Senhor? Quantos aqui vêm ser ajudador, cooperador da obra desta igreja? Continuar lutando, militando, trabalhando em prol ao conhecimento do Evangelho, da palavra do Senhor. E esse homem, Paulo pergunta a ele que retornaria àquele lugar, e Barnabé diz que sugeria dar um conselho, uma orientação que podia até mesmo levar novamente João Marcos. João Marcos, que tinha um parentesco, que era primo até mesmo de Barnabé, e Barnabé, antes de ser conhecido como Barnabé, que foi apelidado, que é filho da consolação, esse homem chamado José, natural da ilha de Chipre, a qual vendeu a sua herdade, a sua posse, a sua riqueza, como eu bem disse, falei e relatei, recapitulando tudo aos pés do discípulo, queria que levasse novamente João Marcos para aquela caminhada, para aquele processo evangelístico da obra do Senhor. Mas Paulo até mesmo estava irrazoável, estava irredutível. Paulo
Paulo não queria levar por conta de João Marcos. Ele deixou, abandonou, ele regrediu, ele parou à beira do caminho, ele retrocedeu, ele não continuou na caminhada até certo ponto, e por conta disso Paulo não queria levá-lo por algum motivo pertinente. A Bíblia não dá respaldo, não dá informação, não salienta, não dá muita informação acerca de qual motivo João Marcos abandonou. Ali talvez, naquela situação que João Marcos abandonou, e Paulo teve uma visão meio diferente, que até mesmo não quis levar, não quis consigo, porque aquele homem retrocedeu. O que tem feito você retroceder? O que tem feito você parar? O que tem feito você voltar para trás? Ali olhando para outros olhos e observando pela ótica humana, que ali quando João Marcos, que significa em romano Marcos, o nome dele, qual a mãe dele era Maria, e a concedia a sua casa para os cristãos ali de Jerusalém se abrigar, e abrir a sua casa para os irmãos ali buscar o Senhor, e ali oferecia a sua casa. Quem de nós pode oferecer para o Senhor melhor? Quem pode oferecer a sua casa? Quem pode oferecer o seu tempo? Quem pode oferecer a tua dádiva? Quem pode oferecer o dom que o Senhor te prestou em prol da obra dele, em prol as coisas dele, em prol as coisas que é de grande valia? João Marcos, voltando, recapitulando, que ele para em certo ponto, talvez, porque tamanho podia ser a tarefa, tamanho podia ser a incumbência, tamanho podia ser a responsabilidade, tamanho poderia ser o peso, tamanho podia ele não suportar, até mesmo a tarefa que foi designada para aquele homem, e ele para à beira do caminho, ele talvez para e retrocede, ele olha para trás e diz, talvez, suponho, ele não aguenta. Aos olhos humanos, foi um fracasso, foi um fiasco. Fracasso não é nada mais, nada menos que é um estado, uma condução de uma pessoa que não consegue atingir aquilo que é esperado e desejado e pretendido, daquilo que supostamente ele era para exercer, mas no meio do caminho ele não aguentou até mesmo o itinerário. Ele não aguentou, e talvez, suponho, a Bíblia não afirma isso, que ele não estava, talvez, ali centrado, talvez ele não estava apto, talvez ele não estava maduro, talvez ele não estava no momento certo para continuar a caminhada, e por conta disso, ele até mesmo para. O que tem feito, voltando à pergunta que não quer calar, que perturba a alma, que aquieta o coração, o que tem feito você retroceder daquilo que está proposto para mim e para você, os dons espirituais da caminhada? Não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de clamar, não pare de profetizar, não pare de falar em língua, não olhe pelos obstáculos, não olhe pela circunstância, não olhe pelo gigante, não olhe pelo que vem pela frente, mas saiba que o Senhor está contigo, Ele não te abandona, Ele não te larga, e Ele quer ver o teu bem. Esse homem, por um momento, ele deixa de seguir, de caminhar, ele fica combalido. A Bíblia não diz, não afirma, como eu bem disse, mas ele para, talvez por alguma negligência, ou talvez por uma falta de responsabilidade, ou talvez por falta de amadurecimento, ou por maturidade, ou por causa do desleixo, ou por conta da negligência, ou por conta talvez de uma displicência. João Marcos, até mesmo, ele para, e por conta disso, Paulo e Barnabé, eles começam a ter um debate, eles começam a ter uma divergência, eles começam a se contender, a se gradear, por conta que Paulo não queria levá-lo, mas João Marcos queria até mesmo levá-lo. E ali, quando eu observo, eles dois começam a ter desacordo, eles começam até mesmo trocar farpa e entrar em choque, em conflito súbito,
uma divergência entre eles, uma anomalia, qual atrapalha aquela caminhada, daquele processo por conta de João Marcos. João Marcos, quando eu olho, observo e noto atentamente que os nossos erros, indubitavelmente, eles são os nossos professores efetivos, a qual nos ensina muito bem. Eles são atual o nosso erro. Eles são óbvios. Nós somos passivos de erro, sujeitos a falhar e errar, a cair, a deslizar, a desanimar. Isso é natural do ser humano, do cristão. E as suas consequências, ela pode ser dolorosa e tem um modo de nos tirar lições claras. João Marcos, ele aprende sobre essa lição. Aquele que aprende com seus erros se torna sábio. Aquele que aprende quando tropeça ou quando vê alguém tropeçar e ter misericórdia, se torna sábio e inteligente, para que no amanhã, se caso cair, lembrasse de onde cair e voltasse ao primeiro amor. João Marcos, ele é um jovem, até mesmo, que aprendeu, não precisou de muito tempo, ele não precisou, até mesmo, que somente a situação do tempo, a persistência e a perseverança de alguém por ele, para ele poder se redirigir e voltar até mesmo aquilo que estava proposto. Se você parou, até mesmo por conta do erro, de uma infração, de uma anomalia, de um agravante, eu te aconselho a você a retornar, a voltar ao caminho do Senhor, porque esse homem, apesar dos erros, da circunstância que ele comete, mas ele aprende com seus erros, ele aprende uma lição que ele tira para a vida toda, e ele é persistente e persevera, e por conta disso esse homem ele se destaca, ele mesmo errando, mas ele não desanima, e não devemos desanimar, apesar que alguns supõem que no próprio livro do autor, que cuja Marcos, ele diz provavelmente que aquele menino, quando Jesus ele foi preso no Getsemane, aquele menino que correu quando os soldados vieram prender Jesus, provavelmente supõe que aquele menino era Marcos. Ele corre de medo, ele corre apavorado, ele corre atônito. O que o medo tem feito você parar? Parecia uma tendência, parecia que já estava no DNA, na vida de Marcos, e novamente, no meio da caminhada que estava com os dois apóstolos, ele novamente ele para, retrocede e desanima. A pergunta: o que tem te feito você parar? O que tem feito você retroceder? Esse homem ali, ele aprende muita lição e tira proveito que ele até mesmo foi o primeiro a escrever o seu escrito, o seu livro, o seu manuscrito, sob o auxílio de Pedro. Esse homem, a qual eu falei que a sua casa servia de lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de busca da presença do Senhor. Esse homem, a qual ele aprende com seus erros, aprende muitas lições, e por isso devemos tirar de aprendizado a vida de João Marcos. Por conta que Barnabé, ele luta para que ele permanecesse, e acaba tendo essa divisão. Tanto Marcos ali, ele sabia que ele poderia aprender ao decorrer da maturidade espiritual, porque ele continuou perseverando, insistindo, buscando, e ali fez a diferença de suma importância, que ele escreveu o primeiro evangelho. Ele foi até mesmo aos pés de Pedro, andou com esses homens e fez a diferença, e por conta disso esse homem se destaca. Paulo, talvez ali queria um homem mais hábil, calibrado, um homem qualificado para aquela obra, não era o momento. Tanto até mesmo aquele homem chamado Barnabé, tanto também Paulo, os dois tinham razão, por conta um não queria levar naquele momento, e o outro queria continuar investindo nele.
tanto a situação que estava passando, por conta que aquele homem deixa no meio do caminho, para e retrocede. Mas Paulo vai afirmar e vai dizer que ele era importante para o ministério da palavra do Senhor, que João Marco, esse homem, era de suma importância, como fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, que Paulo vai dizer que até mesmo Dema amou o presente século desse mundo e o abandonou, o desamparou, o deixou, porque amou as coisas desse mundo e deixando, abandonando, no momento mais difícil, caótico, delicado, que Paulo precisava, ali ele deixou aquele homem. Pessoas que vão se revelar que quando está contigo, mas no momento que você mais precisar, eles vão te abandonar. Mas tem um que não te abandona, que é Jesus Cristo. Tem um que não te abandona, que é o nosso Senhor. Aqueles que oram pela tua vida, a tua igreja que está em sedenta oração e fervente oração pela tua vida. Paulo sabia que como Demas ali tinham abandonado, Crescente, ele foi para a galáxia, e até mesmo só Lucas estava com ele, o autor de Atos. Só Lucas estava presente diante daquela situação que ele vivenciava, e ele diz: traga Marco contigo, porque ele é muito útil para o Evangelho e para mim. Aqui eu começo a falar sobre acerca do amor, sobre acerca do perdão. Paulo se retrata, entende, compreende e tem a dimensão, porque sem Marcos ele não pode ser completo, não fazer parte do corpo de Cristo. Diga para o teu irmão a pergunta: sem você eu não faço parte do corpo de Cristo. Sem você eu não posso gritar a obra do Senhor, porque temos que viver em harmonia, temos que viver em comunhão, temos que deixar o disse que me disse, temos que deixar a picuinha, temos que deixar até mesmo as nossas diferenças. Paulo e Barnabé e Marco talvez tinham diferenças e dissensões, mas por amor à obra, Paulo tinha dimensão, entendia na esfera que nenhuma ruptura, nenhum obstáculo podia atrapalhar eles de buscar a presença de Cristo, de ganhar alma para Cristo, de fazer a diferença para Cristo. O que eu entendo e compreendo que Paulo, ele cria pontes. Devemos criar pontes, até mesmo em vez de criar barreiras. Devemos até mesmo tirar todos os obstáculos que atrapalham de uma amizade, de um afeto, de um carinho, de um apreço, para vivermos em comunhão em prol da obra de Cristo. Paulo, ele derruba as barreiras. Devemos derrubar todas as barreiras. Devemos derrubar todos os empecilhos. Devemos derrubar todos os obstáculos por amor a Cristo. Porque quem não perdoa, ele levanta a barreira, ele cria obstáculo, ele faz de até mesmo uma coisa fácil empecilho, ele até mesmo cria até mesmo caminho pedregosos, caminho tortuosos, caminho espinhoso, caminho difícil, até mesmo uma conversa que pode até mesmo ser solucionada, mas ele cria até mesmo coisas difíceis para entender e compreender. Paulo, ele entende que a compreensão e a maturidade e a dimensão que ele sabia que era importante, que o crescimento de João Marco, que esse homem cresceu, perseverou e evoluiu e foi de suma importância para o ministério do Senhor e da obra. Você e eu somos importantes, apesar de termos pensamento diferente, apesar até mesmo de nós temos a nossa indiferença em alguma coisa, discordar de uma coisa ou da outra, mas estamos aqui buscando o mesmo Cristo, estamos aqui buscando o mesmo Deus, estamos aqui lutando e orando pelo prol da nossa família, pelas almas, pelos necessitados, pelos aflitos, pelas pessoas que necessitam, até mesmo que a igreja unida
e reunida faz a diferença. Porque sabemos que uma família unida, ela cria um bairro, do bairro cria um município, do município uma família, ela cria uma nação, e de uma nação ela faz total diferença. E a gente devemos fazer a diferença, como Paulo fez. Ele se retratou com João Marcos, e a Bíblia não diz ao ponto que ele se retratou com Barnabé, mas conjectura penso eu, que aquele homem entende, compreende e continua dando fruto. Não importa que você tenha um pensamento diferente do meu, que você pode discordar de algumas coisas, de algumas teses, mas eu e você temos que suportar o outro. Eu e você temos que carregar a carga um do outro. Eu e você temos que deixar a diferença e perdoar, amar. Não deixar nosso coração azedar. Não deixar até mesmo entrar em decomposição a ponto de rasgar a nossa mente, atrapalhando o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Então, eu quero te dizer, eu quero salientar que como Paulo, ele reconhece que João Marcos foi muito importante para o seu ministério. Você é muito importante para ele, para o pastor Igor, para a pastora Adriana. Você é muito importante para o seu bairro, você é muito importante para a sua família. Você é muito importante para o seu irmão. Faça uma retrospectiva agora em sua mente, no seu intelecto. E lembre agora de alguém que você tem que se retratar. Como uma extensão do culto de Santa Ceia. Já pegamos o gancho, corroborando que cante até mesmo da nossa oração, temos que se retratar com o nosso irmão. Porque se nós não se retratarmos, nossa oração não vai passar no teto. Se nós não perdoarmos, é como você querer se dar vendendo para alguém morrer e você vir morrer. É você adoece emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você entra numa masmorra emocional onde a tua alma fica aprisionada nos agrilhões, das algemas, da cadeia espiritual. E Paulo não queria isso. Imagine lá no céu, não tem divisão, não tem barreira. E chegar lá, o detector do céu, o raio-x chegar e ali detectar que tem uma variaçãozinha de um resíduo, de uma mágoazinha aqui na terra que não foi perdoada, vai ficar de fora, não vai entrar pelo cordão celestial. Paulo sabia muito bem disso, e nós temos consciência disso, e para o nosso crescimento vamos fazer a diferença, assim como Paulo fez, entendeu e compreendeu que tanto João Marcos tinha muita importância para o Evangelho, para ele, assim eu e você fazer uma importância para Cristo e para cada um de nós, um para com o outro. Fique de pé, por gentileza. Quero agradecer essa aí.